Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Assista, curta e compartilhe às quartas e aos domingos os nossos cultos. E todas as sextas às 21 horas, o Conexão Esperança é especial, transmitido ao vivo pelo Facebook e a Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. Conexão Esperança. Fale com o Ministério Esperança. 44999450202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 44999450202. A paz do Senhor, meus irmãos, nossos irmãos, amigos, amigas, seguidores, seguidoras das mídias sociais que estão conosco. Deus abençoe grandemente. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Nós estamos de volta depois de um período de recesso. Nós viajamos para a Argentina e também para o Chile e estamos reiniciando as atividades aqui na igreja, mandando um abraço para o Luiz Carlos Olivieri, que está nos acompanhando, a pastora Débora acompanhando a gente ali também, o Silvio está na Austrália, nosso primo está acompanhando a gente. Tenho aqui também o Edson de Oliveira está nos acompanhando. A Débora dizendo aqui uma noite abençoada a todos. Estou vendo aqui também a Daiane Duarte acompanhando. Vereador, nosso irmão evangelista, pastor Isamu Kobayashi, aqui da Assembleia de Deus, Ministério Missão. Deus abençoe grandemente. O Alessandro Frassati acompanhando a gente também. A minha prima Eva Pereira, que está lá em Rondônia. Deve estar quente pra caramba aí, né? Acompanhando a gente. Cristiano Bruno está aqui também. E estamos vendo aqui a Josiane Fernandes dizendo: oi Cristiane, Deus abençoe grandemente a sua noite, o seu dia.
receba a bênção de Deus. E a gente tem aqui também, interagindo conosco, Luiz Carlos Olivieri, dizendo boa noite, Doni, família e todos os irmãos. Marcos Alves, nosso companheiro de trabalho de Curitiba, acompanhando a gente. A Nora está aqui com o Clebão e também a Lívia. Bênção de Deus, Deus abençoe a Tatiane Oliveira. A Deise Mazini acompanhando a gente também. A Ruth deixando o seu alô aqui, tá aqui do ladinho. Tá quente aí, ô Ruth? Você vai ter que pegar um microfone lá, senão pode ser um dos dois pra gente dialogar. Certo? Tô vendo aqui também a Francisca Dissimar, dizendo, estou assistindo do Ceará, Jaguaribe. Olha aí, Ruth, você que está querendo ir para o Ceará, nós temos aqui a nossa irmã assistindo lá do Ceará, de Jaguaribe. Deus abençoe grandemente, fique até o final. Essa noite Deus escolheu essa noite de bênção e de vitória, porque tem uma palavra para o meu coração e para o seu coração também. Nossa irmã Francisca Dissimar, lá do Ceará. Nosso amigo Tica Oliveira, comunicador aqui de Alto Paraná, Deus abençoe grandemente. Estamos acompanhando aí os vídeos, as propagandas da Tica, tá de parabéns. Então, uma bênção, que Deus abençoe você grandemente. E você pode, ao longo do nosso culto, se quiser uma oração, algo especial, você pode falar conosco, né? A gente vai orar aí por você, vai ser uma bênção, Deus vai trabalhar na sua vida e no seu coração. Pastora Ruth, antes da gente orar, você que está aqui do meu lado direito hoje, eu vou fazer um breve comentário, né? Nós estivemos viajando por 25 dias aproximadamente, viajamos aí pelo Brasil e também na Argentina. Andamos bastante. Foi uma viagem abençoada. Nós queremos agradecer a Deus primeiramente por ter nos levado e trazido em paz. E agradecer, obviamente, aos irmãos, a todos os amigos, as amigas que oraram por nós. E isso fez com que a gente tivesse condições de ter ido e voltado. Nós andamos exatos 7.016 quilômetros. Então isso não é pouca coisa. Andamos bastante nessa expedição. Nós fomos em 2 carros. O nosso, graças a Deus, fomos e voltamos. O único problema que deu, queimou a lâmpada assim que a gente entrou no retorno no Brasil. Foi bem na aduana. Quando eu fui sinalizar para um dos lados, né, que liguei ali a seta, aí vi que queimou. Depois fui ver, estava tudo queimado. Mas tirando disso, nenhum problema. Fomos e voltamos bem. O outro veículo que foi com a gente foi um Fusca, ano 80, um grande desafio. Andou aproximadamente uns 6.000 quilômetros, porque nós passamos pela Argentina, mas o Fusca foi e voltou, quebrou uma peça na estrada, já na volta, já chegando a 1.000 e poucos quilômetros do Brasil. A gente veio até Foz do Iguaçu, compramos a peça, despachamos para lá onde o Fusca estava, e o Fusca já chegou. Chegou hoje à tarde, todos bem também, uma bênção. A gente foi, não teve nenhuma dificuldade. A Ruth, que é acostumada a me bater aqui, não bateu em mim na viagem. Foi mais 2 colegas conosco, né? A gente somos amigos, mas uma coisa é você conversar com a pessoa, outra coisa é você passar 25 dias com ela, enfim. Mas não tivemos nenhum problema, né? Nenhuma discussão, nenhum problema, né? Então, só alegria. Foi uma bênção mesmo. E foi uma experiência bastante importante, que quando a gente sai, a gente conversa com as pessoas também. Então, é bastante importante essa interação que a gente faz. Há muitos, né, que aí cada um tem uma forma de ser, né, e andar. Tem aqueles, né, que sobe no avião, né, desce lá do outro lado, enfim, toma um banho de praia, volta e às vezes não fala com ninguém. Nós achamos que é interessante, se desse para ir a pé, seria melhor que você ia falando com mais gente, né?
Mas encontramos, cada um viaja com as possibilidades que tem. Por exemplo, o Wagner foi com o Fusca 1980, né? Foi e voltou. Então é assim. E nós encontramos na estrada, por exemplo, pessoas com Kombi, né? Tinha um casal de idosos com a Kombi, que encontramos ele na divisa do Chile, ele ia para Bolívia e para o Peru ainda, e depois ia voltar. Encontramos um rapaz com uma Twister, não sei que ano que era lá, mas não é nova, né? Acho que nem fabrica mais, né? Então ele estava com a Twister, com uma moto 250, conversamos com ele estava andando desde o dia 23 de novembro, de São Paulo, andou uma pancada de quilômetros no Brasil, aqui pelo sul, pelas praias, entrou pelo acho que não foi pelo Paraguai, entrou por algum lugar lá que eu não lembro, mas ele já foi, aí nós encontramos ele entrando na Argentina, mas ele já tinha andado no Brasil, tinha ido no Peru já, a ideia dele era ir para a Colômbia, mas aí ele desistiu, disse que estava muito frio, aí ele desistiu, a altitude estava meio puxada, mas ele foi até o Peru, ficou um tempo lá, passou pelo Chile, estava entrando na Argentina, quando nós entramos, ia no Paraguai ainda, para depois vir aqui para o sul do Brasil, e vai chegar lá em São Paulo só o mês que vem, né? E tranquilo, com a moto, né? A minha tem mais coisa do que ele estava levando, ele não tem nem os baús laterais, só um baúzinho em cima. E aí ele conta, por exemplo, tem a descrição no vídeo, que no Peru ele dormiu numa montanha, numa cordilheira, que ele acordou no outro dia e não via a moto, cheia de gelo, e ele não morreu. Aí tem o segredo lá no vídeo que ele mostrou, né? O que me salvou foi isso daqui, ó. Então basta carregar isso aqui, coloca em cima do colchão ali, que você vai ficar protegido, tem toda uma técnica lá. Então assim, e a Ruth viu, que eu vou deixar para ela contar, né? Mas a Ruth viu também, né, alguém que estava com um outro veículo, muito comum aqui no Brasil, subindo a cordilheira, do jeito dele. E não era argentino, não era, como é que se diz lá, chileno, era de alguém que era de uma terra muito mais distante. Estava andando sem problema nenhum. Então, isso é que é importante na vida das pessoas. Então, a gente agradece a Deus, agradece aos irmãos, os amigos que estão nos acompanhando por nos ajudar nessa viagem com a sua oração, com o seu incentivo. Quantas amizades nós fizemos, né? Tem vários amigos aqui no Facebook que a gente encontrou lá na viagem, interagindo conosco, quando o Fusca quebrou mesmo, querendo saber, e aí, como é que deu certo? Estou preocupado, como é que está? Teve gente que queria antecipar a viagem para comprar peça do Fusca para mandar. Falei, não, olha, nós já temos aqui o plano, enfim, vai chegar a peça, olha, mas se precisar, é só falar que eu antecipo a viagem 1-2 dias, ando um pouco mais rápido, chego no Brasil, compro a peça e mando para vocês. Então, assim, muito legal, né? Muito bom. Pessoas assim que encontramos, por exemplo, um rapaz que estava com uma caminhonete, ele falou, olha, hoje eu tenho uma caminhonete, mas eu já viajei de Fusca, né? Então quando Fusca parava, todo mundo ali olhando, aquela alegria. Um rapaz, por exemplo, de 17 anos, foi conversar com a gente em São Pedro de Metã, na Argentina, onde nós paramos lá no dia de Natal, ficou o dia inteiro lá conversando com a gente. Ele disse o seguinte, ele nunca tinha visto um Fusca ao vivo, só no cinema, na televisão. Daí olhava o Fusca, passava a mão no Fusca, né? Dava risada, né? Então assim, aquela alegria, eu nunca vi um Fusca ao vivo, né? E teve a oportunidade de ver. Então muito obrigado aí por vocês terem nos ajudado. A Francisca de Simar, dizendo aqui amém, pedindo para que a gente ore pelo marido que está na estrada a essa hora. Pede oração pela Gabriela, o Ítalo e também o Cartson. E está dizendo obrigado, Senhor, por várias bênçãos recebidas, agradecendo aqui a Deus. Oração por todas a sua família. O Tica dizendo obrigado, pastor, muito bom postarem fotos de viagem que vocês fizeram, assim conhecemos também os lugares. E o meu amigo Alberto Félix, de Londrina, está nos assistindo também. Deus abençoe a sua vida. Pastora Ruth, a paz do Senhor, boa noite.
que você pode dizer para os irmãos dessa viagem? O que você viu? A paz do Senhor para todos. Estou muito feliz, né? Fomos e voltamos com a graça de Deus, com as bênçãos de Deus. Ele muito nos abençoou na ida e na volta. E viagem foi diferente, né? Muitas experiências. E conhecemos muitas coisas diferentes pelo caminho, muitos lugares exóticos, né? Montanhas. Vimos o costume, um pouco dos costumes dos argentinos, dos chilenos também. E foi muito interessante. E quem que estava lá na cordilheira, que você, com esses olhos abençoados você viu até os olhinhos do rapaz? Animal, gente? Gente? Bom, eu acho... Bom, nós estamos ao vivo, né? Não vamos falar besteira aqui não, porque senão dá problema. Senão dá problema, né? Mas era gente, né? Você disse que era até chinês? Vimos um chinês de bicicleta. Então, estava subindo a cordilheira, né? Subindo a cordilheira, viajando de bicicleta. Então, assim, não tem segredo, né? Aliás, né, a gente teve, assim, encontro com várias pessoas, né? Brasileiros, argentinos, chilenos, colombianos, peruanos. E no Salar, né, nós encontramos também alguns coreanos, franceses e também italianos, né? Justo no Salar, quando eu fui fazer uma macarronada, me aparece uma família de italianos, né? Olhando o macarrão. Falei, olha, né? E a mulher toda interessada, né? Falei, daqui a pouco ela vai querer provar o macarrão, né? Mas ficou bom. E um coreano, que aí todo mundo se vira, todo mundo dá um jeito de comunicar. Queria tirar uma foto, né, ao lado do Fusca, alguma coisa assim. Eu sei que ele comunicou lá, né, foi lá, fez o clique dele. E aí você vê pelo corte, né, ali a fisionomia da pessoa, que é um coreano. Então foi bastante interessante, né? Um americano, né, que só falava inglês, né, e tal. E aí, por sorte, tinha uma brasileira no local que ele chegou que falava inglês. E aí ele, né, conseguiu se comunicar. Porque foi quando choveu, caiu a neve, né? A chuva lá de neve, interditou a passagem para o outro lado, a aduana. E aí ele, mochileiro, colocou uma mochila nas costas e sai andando, né? Mochileiro é assim, ele é mais econômico que nós. Coloca a mochilinha nas costas e sai andando, né? E aí que é o chamado desapego. E ele contratou um táxi, andou mais ou menos uns 300 quilômetros até na divisa, que dava para chegar tranquilo do outro lado. Só que como choveu, eles já atrasaram para chegar na divisa. E fechou também, a divisa não podia passar para o outro lado. E aí, né, ele falou, não dava para voltar, né? Pagou o taxista e mandou o taxista embora. Aí chega num lugar que ninguém fala a língua dele, né? Já tinha sofrido, já não tinha comida à tarde, e aquela dificuldade. Mas uma brasileira falava, né, o inglês, aí explicava para ele, né? Ele queria saber, mas por que fechou? Não tem a hora que fecha, né? E aí ela explicou, choveu do outro lado, né? Caiu neve, né? Aí ele falou, mas que aí depois ela explicou para nós, né? Mas na Austrália, né, diz que chove, aí ele fazia assim, né? Assim de neve, anda normalmente, né? Aí a moça falou, mas você tá no meio do deserto, aqui é deserto, não tem as máquinas que tem na Austrália, né? E quando abre, ele queria saber, possivelmente amanhã, se chegar alguma máquina, parar de chover, amanhã deve abrir, mas a gente não pode garantir, né? E pensa que aí ele falou que já fazia, ele não comia, né? Já passou a tarde inteira sem comer, porque não sabia falar a língua local, dentro de um táxi, né? Só andando, entrava na cidade e não conseguia se comunicar. E ele precisava comer, né? Então gesticulou, falou lá um monte de coisa, aí depois a Ruth disse que viu ele vindo com a sacolinha. O que tinha dentro da sacola, né? o negócio dele era comida, ele queria frutas e lá no restaurante não tinha o que ele queria. Ele apareceu com a sacola com banana, melancia. E o que mais tem lá que nós comemos?
ovo. Ovo. Ele ia aparecer com uma bandeja de ovo também. Então foi o que ele comeu. E aí assim, não tinha lugar para ficar, né? Porque é um hotel pequeno que tem na aduana. Normalmente poucos leitos, né? E foi chegando gente, não podia passar, enfim, foi ficando todo mundo ali, foi amontoando aquele monte de gente, uns dormiu no carro, outros sei lá onde que dormiu. Eu sei que a estrutura nossa já era o carro, né? Nós entramos dentro do carro e fomos dormir. E o americano não sabemos onde que ele dormiu. Mas assim, pensa que o cidadão estava bravo? Gente, virou uma figura, né? E fala com todo mundo, né? Do jeito dele. Acho que aí contava algumas piadas, porque ele ria, né? Quem entendia mais ou menos ria também, né? Aí a gente ria, nem sabia por quê, já que ele estava rindo, ria junto. Mas assim, um espetáculo. Então assim, para a gente ver que apesar de muita gente achar que o mundo não tem jeito, que as pessoas são isso, são aquilo, o que a gente viu é que a gente ruim tem em tudo quanto é lugar, né? Nós presenciamos, por exemplo, discriminação, briga, né? Numa dos atendimentos lá no Chile. Mas o que mais a gente presenciou foi o quê? Solidariedade, né? As pessoas conversando. Na Argentina nós falamos com um monte de gente, né? Então eles falam a língua diferente, mas assim, cada um, né? Você se vira. Então tinha coisa, por exemplo, quando eu fui mandar a peça para o Fusca, por exemplo, aí quando fechou ali a conta, o rapaz tinha falado quanto que dava o dinheiro, era 250 pesos, R$25. Não adianta você ter o dinheiro brasileiro. Você tem que ir lá e troca o dinheiro. Então eu corri lá, troquei o dinheiro exatamente os 250 pesos. Não adianta eu pegar mais, senão eu tenho que destrocar. Aí quando ajeitou tudo, né, e tal ali, né, e vamos agora enviar. Aí o rapaz, um outro que estava atendendo, perguntou para mim, né, falou lá um negócio tudo enrolado. Eu falei para ele, eu não estou entendendo. Repetiu mais pausadamente, tudo enrolado. Eu falei para ele, olha, eu não entende, né? Aí ele coçou a cabeça, né? Tinha um outro rapaz que estava do lado, né? Aí ele falou lá, enrolado também pro rapaz, né? Aí o rapaz falou, é brasileiro? Né? Aí sim, né? Aí o rapaz veio e falou em português para mim, né? Já perguntou, o rapaz te falou quanto que ia dar, quanto custa, né? Para enviar a peça? Aí eu entendi. E eu já sabia que poderia dar um rolo, já estava com o dinheiro na mão, 250 pesos, segurando, né? Eu sabia, isso vai dar confusão, né? Eu já sei como é que é a coisa, né? Aí brincou, né, com o rapaz, né? Ele falando lá, né? Aí eu falei, o rapaz é poliglota, né? Porque ele falou, né? Eu entendi, fala português, né? Se chegar algum lá que é americano, né? Ele consegue interpretar o inglês. Então é um rapaz que, como está há mais tempo, né? Ele tem um pouco mais de habilidade. Aí na hora de pagar, 250 pesos na mão, quanto que deu? 296 pesos. Eu falei, eu tenho 250, que foi o que o rapaz falou. Né? Um coça a cabeça daqui, um tu vai de lá, né? E assim, tudo é complicado, porque já estava fechando o estabelecimento, não dava para ir lá buscar mais peso. Aí veio um lá de dentro e falou, tem real? Né? Falei, real tem, né? Então, paga em real, né? Aí já fiz a conta, falei, R$5, né? R$5 paga. Tirei os R$5, dei 250 pesos e R$5, que vai dar 50 pesos, ainda sobrou lá 4 centavinhos lá para eles ainda. E pronto, e fechou. Mas assim, muita solidariedade. Então, um povo bom, por onde a gente passou, muito bom mesmo de você ver, conversar com as pessoas e sentir aquela alegria deles, né? De querer saber da nossa cultura, a gente também saber ali da cultura deles. Maravilha? Então nós vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor por tudo isso que Deus fez na nossa vida, na vida dos irmãos. Muita gente acompanhou. Eu estou vendo aqui a minha prima Aline Moreira, acompanhou também. O Newton César Sampaio, meu amigo, companheiro de trabalho lá de Nova Londrina, acompanhou. A Analias Araújo, aqui o Tica dizendo que é, né, excelente as fotos, os vídeos que nós fizemos, que conhece os lugares também. Então a gente tem bastante material publicado aí para o pessoal ver. E a Deluna Ferreira, ela está pedindo assim, ora pela saúde do meu pai José. Então nós vamos orar. Então eu quero convidar
A nossa irmã Débora vai fazer essa oração para a gente iniciar. Logo após a oração dela, nós vamos, em agradecimento a Deus, cantar aqui uma autoral que chama-se Bom é aproximar de Deus, porque nós não fomos em nenhuma igreja, né? E aí, às vezes, assim, as pessoas são acostumadas a ver a gente sempre na igreja e acham que a gente tem que ir na igreja. Mas assim, primeiro, nós estávamos de férias. E nós já saímos de férias uma época atrás, há muito tempo atrás, e que eu cheguei a levar paletó. Aí, se você for na primeira igreja, você não está de férias mais. Um já leva você para lá, outro já leva para cá. Olha, não, tem uma família ali que é interessante você conhecer. Você chega lá, já tem que orar por um, orar por outro. Não se pensa que não. Acabou a série, você está só naquele lugar, né? Ora por um, ora por outro, atende um, atende outro. Então, é férias. E a questão de adoração a Deus, é importante que a gente esteja na igreja, mas é bastante importante também a gente saber que adora-se a Deus e agradece a Ele em todos os lugares. Aliás, está escrito que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Então a igreja ela é uma referência para nós buscarmos a Deus, mas é óbvio que lá no deserto, quando a gente viu aquelas lhamas andando para lá e para cá, a gente agradeceu a Deus, porque, como diz a Ruth, ela nunca imaginava que na vida dela ela ia ver uma lhama, ela ia tomar banho no deserto, né? E aí não tinha banheiro nenhum, tudo deserto, né? Você olha assim, só Deus que vê a gente, as pedras. Então, assim, é algo maravilhoso a gente contemplar todas essas bênçãos de Deus, e por conta disso Ele foi conosco, voltou com a gente, e essa é a razão da gente estar aqui, porque se Ele não tivesse com a gente nem tinha saído daqui. Então isso é muito bom. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, e a você em casa que está nos acompanhando, uma noite abençoada na presença do Senhor. Estou muito feliz porque é o nosso primeiro culto, né? Depois das férias, primeiro culto do ano. E eu acredito que esse ano vai ser um ano de grandes bênçãos, grandes lutas, mas também de vitórias maiores ainda, né? Porque o Senhor, Ele é conosco em todo o tempo. E assim como o pastor falou, nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. Nós podemos adorar o Senhor o tempo todo, e ainda é pouco pelo que Ele faz por nós. Então eu te convido nesse momento a nós fazermos essa oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, porque nós somos falhos, pecadores, imperfeitos, né? Mas graças a Deus, o Senhor é misericordioso, Ele nos ama, Ele deu o seu Filho para morrer por nós lá numa cruz do Calvário, e para Ele nós somos preciosos. Então nós temos que sempre ser gratos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada pelo privilégio, Senhor, de poder te adorar. Muito obrigada, Senhor, por estar aqui na sua casa, te adorando, Senhor, te exaltando na beleza da sua santidade. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas, pelas bênçãos, pelas vitórias e também pelas lutas. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de podermos, através do pastor e da pastora, termos conhecido tantos lugares, termos conhecido tantas histórias. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem colocado as suas mãos sobre nós, tem nos cuidado, tem nos abençoado a cada dia, Senhor. Muito obrigada, papai querido, por podermos estar na sua presença e sermos servos de ti. Muito obrigada, Senhor, porque a cada dia o Senhor está conosco, mesmo nós não merecemos, mesmo sendo falhos e pecadores, mas o Senhor nunca nos desampara. E é por isso, Senhor, que eu te agradeço nesta noite e te peço que não nos desampare, não nos deixe, Senhor, porque nós estamos aqui para te servir, para te adorar em espírito e em verdade. É o que eu te peço nessa noite. Amém. Ele é bom, é fiel, companheiro. Quando as lutas temos que enfrentar, na estrada sigo meu destino.
seguro em Deus. Ele é bom, é fiel, companheiro. Quando as lutas temos que enfrentar, na estrada sigo meu destino. Sei que estou bem seguro em Deus. Para mim, bom é aproximar-me de Deus, ser guiado pelo teu conselho. Ele é o conforto para o meu coração, meu refúgio, minha salvação. Para mim, bom é aproximar-me de Deus, ser guiado pelo teu conselho. Ele é o conforto para o meu coração, meu refúgio, minha salvação. Maravilha! Então ele foi o nosso companheiro, é o nosso companheiro em todas as jornadas e nós agradecemos a Deus por isso. Nós vamos continuar orando, viu, Francisca? Francisca está dizendo aqui para a gente orar pela Gabriela, por uma libertação. Eu estou vendo aqui também o Ailton Siqueira, que é o meu primo, acaba de chegar. Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado por estar conosco. Nós vamos fazer, irmãos, mais um hino. Vamos fazer um da harpa, o 477, em fervente oração. É o 577, né? 577, em fervente oração. Vamos louvar a Deus com essa música. Depois a pastora Ruth vai fazer uma leitura bíblica e também o ofertório dessa noite. Nós queremos trazer uma palavra nesse início de ano de incentivo, de bênção para a minha e para a sua vida. 577, vamos louvar ao Senhor. Em fervente oração, venha o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir quando tu deixares voltar, quando tudo perante o Senhor e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver
que o teu coração ter a paz que o Senhor podes dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar e faltar. É isso aí, tá ali, ó. A Stefano ajudando a cantar também. Bênção de Deus. Pastora Ruth, é contigo. Aleluia, Jesus. Nosso Deus é maravilhoso. Eu quero ler aqui alguns versículos do Salmo 100. Aleluia. Graças a Deus que estamos aqui para louvar o nome santo do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Ele tem nos abençoado, né? Ele nos trouxe aqui nesta noite para nós louvarmos a Ele, para nós servirmos a Ele de todo o nosso coração, porque nosso coração pertence ao Senhor Jesus. Nos diz a palavra dele aqui em Salmo 100: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele, somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graça, entrem nos teus átrios, nos teus pátios com louvor, louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade não tem fim. Aleluia. Fidelidade, o amor do Senhor não tem fim para conosco. Os irmãos podem assentar. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, né? O amor do Senhor não tem fim. Ele tem nos abençoado a cada dia, tem estendido as suas mãos sobre nós, e nós somos gratos a Ele todos os dias de nossa vida. Por mais que nós agradecemos a Deus, façamos algo para o Senhor, ainda não é o suficiente, porque Ele fez muito pelas nossas vidas, e nós estamos alegres neste momento. Também nós temos que contribuir e ofertar para a causa do Senhor Jesus. Segundo Coríntios 9:7 nos fala: cada um dê conforme determinou seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Ele tem nos abençoado, né? E nós também temos que dar as nossas ofertas, os nossos dízimos para o nosso Deus com alegria, né? Não com tristeza em nossos corações, não com pesar, mas vamos contribuir pela causa do Senhor com os nossos dízimos e ofertas com alegria. E quem quiser contribuir com a nossa igreja também, podem entrar em contato com o pastor Donizete, né? Ele tem na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem os dados bancários, os quais você pode contribuir. Então a pessoa que quiser, eu quero ofertar, dar uma oferta para a igreja. Na descrição do vídeo a gente tem
todos os dados ali da igreja, os dados bancários. Pode fazer um depósito, se quiser se identificar, pode ser um depósito identificado. Se quiser nos avisar, pode mandar um WhatsApp, uma mensagem pelo Facebook, enfim. Há diversas formas de você entrar em contato conosco, mas a sua oferta pode ser voluntária, anônima também. Aquilo que você sentir e desejar no seu coração, tem os dados bancários na descrição do vídeo, você pode fazê-lo. Os dados, o nosso projeto você conhece, tem observado, visto que a gente trabalha, o que a gente faz, e a melhor prestação de contas que tem é quando você demonstra o projeto, aquilo que você está fazendo. Então está tudo aí na internet para você acompanhar. Então é isso aí, irmãos. É isso aí, ouvintes. Vamos fazer uma oração, para o pessoal que vai contribuir, tantos daqui quanto você que está nos acompanhando e que deseja contribuir. Nós vamos orar por você e eventualmente aquele também. Há pessoas que às vezes desejam contribuir, não tem condições. Nós vamos orar para Deus abençoar a sua vida, a fim de que você tenha as condições também. Então nós aqui não oramos apenas por aqueles que ofertam, aqueles que têm condição. A oração, a bênção de Deus é para todos. Todos aqueles que desejam a bênção de Deus, ela está disponível, para todos nós. Vamos orar. Então vamos orar. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por tudo que Tu tens feito pela nossa vida, Senhor amado. Nós estamos alegres, felizes por estarmos aqui reunidos na Tua presença. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua paz. Obrigada pelas Tuas bênçãos, Senhor. Jesus, queira abençoar grandemente aqueles que irão contribuir pela Tua causa, Senhor. Abençoa, Jesus, aquele que tem um desejo de contribuir e não tem condições, Senhor. Provê, amado Deus, condições para que eles possam contribuir pela Tua causa, Senhor Jesus. Estenda suas mãos, derrame das Tuas bênçãos, Senhor amado, pois Tu és maravilhoso. Tu és um Deus que tem abençoado a todos. Tu tens poder, Jesus querido, e nós confiamos em Ti totalmente, Senhor amado. Graças damos a Ti, Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti.
Aleluias, graças a Deus. Uma vez eu ouvi um colega pastor criticando essa música e essa letra, principalmente aqui no que se diz: porque tudo que há dentro do meu coração porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. E às vezes as pessoas criticam a letra das músicas, primeiro por desconhecer o que o autor, o poeta, o profeta, aquele que escreveu a música, ele quer dizer. Então acho que esse é um dos primeiros erros que a gente tem, às vezes, de criticar sem assim entender um pouco o que quer dizer aquilo. Isso a gente tem na música secular também. Nós temos músicas que foram feitas, por exemplo, pelo Djavan, há muito tempo, que muita gente canta e não sabe o que quer dizer. E aí, às vezes, hoje que você tem internet, enfim, o cantor explica, aí a pessoa vai entender: mas é isso que ele quis dizer, então, agora eu estou entendendo. Então, assim, a gente ter um pouco de cuidado com isso. E eu escolhi essa música aqui para a gente iniciar a nossa fala nessa noite, a nossa homilia, a nossa pregação, iniciar o nosso ano também, esse período de 2019, porque essa música, ela demonstra, na verdade, que de fato, muitas das vezes, o que há na nossa vida, de fato, precisa ser mudado. Uns mais, outros menos. Mas aqui o cantor, quando ele canta, ele pode sentir que, de fato, tudo que estava dentro da vida dele precisava de uma mudança. E nós estivemos em Paranavaí hoje, andamos por parte desse mundão de meu Deus, e por onde a gente passou, por exemplo, em Pumamarca, quando nós estávamos voltando, tem nos vídeos que choveu muito, lá montanha, as pedras, quando chove, desce tudo para a cidade ou para a pista. Então, por alguns momentos, quando está chovendo, as máquinas já ficam ali por perto, né? Mas se está chovendo, tem que parar, não tem como passar. 2 dias depois da chuva, estava aquele transtorno lá ainda. As máquinas tiram a pedra daqui, levam a pedra para lá, né? Paranavaí estão fazendo uma reforma, né, logo na avenida de entrada, então você tem que passar do lado, tem que ter um pouco de cuidado, né? É assim. Nós fizemos algumas melhorias no ano de 2018, né? Aí a Ruth braba aqui com o pó, né? Aí não tinha jeito. Tem que ter paciência. Então, quando a gente está fazendo uma reforma para melhorar alguma coisa, não é um transtorno? É transtorno. Então, na nossa vida é assim também. Às vezes, a reforma que Deus ele planeja fazer na nossa vida e começa a fazer, vai nos trazer uma série de problemas, de transtorno, mas é um transtorno para melhor. Então, eu quero basear para a gente, nesse mês de janeiro, vamos falar um pouco acerca das promessas que Deus ele tem para as nossas vidas. Eu quero dizer para você que está aqui, você que está nos acompanhando, como é o caso do meu amigo Valcir, de Mandaguaçu, que Deus ele tem promessas, bênçãos, maravilhas para nós no ano de 2019. Mas então vai ser um ano abençoado porque o Bolsonaro assumiu a presidência da República? Não, Deus não está preso à questão desse ou daquele governante. Ele não está preso a isso. Agora, teremos dificuldades e não será a bênção, as promessas de Deus não vai vir para a nossa vida porque tem um novo presidente, porque tem um novo governador, porque tem um novo mandatário. A bênção de Deus vai vir para a nossa vida porque Deus ele é fiel. E como diz a palavra de Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor, independente de quem esteja no poder.
Agora, os desafios para as promessas de Deus se realizar na nossa vida também tem. Então há muita gente pregando, irmã Francisca, não, olha, a prosperidade, a bênção, né, e tal, aceita Jesus, você vai ficar rico, isso e aquilo. Isso é a conversa para o boi dormir, porque as promessas de Deus não são para esse tipo de coisa. Então, nós queremos falar um pouco, é um tema bastante vasto, e a gente vai, à medida que a gente vai tendo os cultos de domingo e também os cultos de quarta-feira, vamos tentar pensar um pouco nessa questão das promessas de Deus para a nossa vida. Então, o tema, para a gente fazer uma introdução nessa noite do que a gente quer trabalhar, o tema é: o cumprimento das promessas de Deus está condicionado à observação de princípios. Então, não é de qualquer forma. O cumprimento das promessas de Deus na nossa vida está condicionada à observação de princípios. Está vendo aqui essa parede maravilhosa, né? Então, ela diz que choveu que só aqui na nossa ausência, né? Pelo menos que eu estou vendo de mato aí, deve ter umas onças aí atrás. Então, vamos dizer que não fizemos essa pintura, ficou linda, maravilhosa, mas aí não tem telhado, chove uma semana. O que acontece com a parede? Aí vai estragar toda. Então, um dos princípios que se tem para fazer a pintura numa casa é praticamente a última coisa. Você tem que haver coberto a casa, terminou toda a construção, fez a cobertura. Bom, agora nós vamos passar ali, né, a lixa, a massa corrida, vamos acertar a parede, vamos pintar ela. Ah, não, antes de rebocar, vamos pintar assim mesmo, né? Então, antes de ali cobrir a casa, enfim, já passa um reboco ali, pinta tudo, porque vai ficar bonito, não vai sujar tudo. Então, alguns princípios. No que tange a questão espiritual, nós temos alguns princípios também. Eu quero pensar em 2 versículos para a gente começar. O primeiro versículo que eu quero ler com os irmãos e todos que estão nos acompanhando está em 1 João, capítulo de número 1 e o verso de número 7. 1 João, capítulo de número 1 e o verso de número 7, para a gente pensar um pouco, que diz assim, 1 João, capítulo 1, verso 7, mas se andarmos na luz, como Ele, Deus, na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Repetindo, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1 e o verso 7. O segundo versículo, segundo texto, Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, que diz assim: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Repetindo, Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania vocação, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então vamos lá. Vamos pensar um pouco esse início de ano dentro desses textos aqui
das promessas que Deus tem para a nossa vida, de alguns princípios que a gente precisa observar. Então, é findado o ano de 2018. Temos acordo nisso. 2018, você foi, morreu, escafedeu, já era o 2018. Nós estamos no primeiro mês de um novo período, o ano de 2019. Deus tem inúmeras promessas, irmão Rodolfo, para as nossas vidas, para esse novo período, das quais eu vou destacar aqui 5 promessas. Então, 5 promessas para a gente pensar aqui um pouco. E daí, quais são essas promessas? Eu poderia citar aqui salvação, o Espírito Santo. Quer coisa melhor? Tem algum dinheiro que pague a salvação, o Espírito Santo? Não. Mas Deus também tem para a nossa vida, irmã Luísa, vida abundante. Vida abundante, não é aquela vida chorosa. Ah, meu Deus do céu, não sei o que vai ser da minha vida agora, no ano de 2019. Né? Outros, agora eu vou ser feliz porque o Bolsonaro vai resolver o meu problema. Então não é disso que nós estamos falando. É a vida abundante com alegria de bênção que Deus ele tem para a nossa vida. Amém. Paz. Então, o que é paz? Já imaginou você viver uma vida atribulada? Terrível. Então assim, a pessoa não dorme direito, não acorda direito, está durante o dia, não está bem, nunca está bem, está na igreja não está bem, está fora da igreja também não está, briga com todo mundo. Deus oferece para nós essa promessa, paz e provisão diária para as nossas necessidades. Então, se eu tenho as minhas necessidades são diárias, Deus não vai prover mensalmente. É o seguinte, nós estamos hoje no dia 13, você está precisando, todo dia você precisa de pão. Aí Deus fala assim, não, lá para o final do mês pode deixar que eu levo lá para você. Quando chegar aqui, irmã Francisca, já morremos, né? Se tiver alguns quilinhos ainda para aguentar, mas assim, a provisão de Deus para as nossas necessidades, elas são diárias. Verdade. Agora, isso também tem um negócio interessante, né? Que o que eu preciso para hoje, né? Deus vai trazer hoje. Eu não posso ficar querendo o de amanhã, que é um dos problemas nossos. Né? Está aqui a água que eu preciso para hoje, mas e de amanhã? Aí se Deus trazer o de amanhã, a gente fala, mas e depois? Se Deus trazer o do mês, a gente fala, mas e fevereiro? Então sempre a gente está assim. Então a provisão diária para as nossas necessidades é bênçãos que vêm de Deus. Todavia, é necessário, como nós vimos aqui, andar na luz, ter comunhão com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, a fim de que o sangue de Jesus Cristo purifique a nossa vida. Só assim conseguimos romper com as coisas que devem estar em nosso passado e avançarmos para o alvo. Eu entendo que ao nos prometer as bênçãos, Deus ele está colocando para nós um desafio para esse período de 2019. E que desafio é esse? Deus ele quer que vivamos por meio de seus princípios, em consonância, de acordo com os fundamentos que ele, Deus, estabeleceu para as nossas vidas. Mas eu acho que deve ser desse jeito. A Débora falou, olha, que a vida dela está uma bênção porque é assim e assado. Os fundamentos que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então nós precisamos entender e saber isso, que o cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida, pastora Ruth, está diretamente relacionada, condicionada à observação desses princípios, os princípios que Deus estabeleceu para a nossa vida. Se eu não observar o princípio, obviamente não vou ter a promessa. É igual o exemplo da pintura aqui, fica às vezes muito bonito na hora, mas aí,
maravilha, faço um culto especial aqui, todo mundo pula, rola aquela bênção, né, e tal, só que eu não fiz a cobertura. Quando chega no outro dia, chove, irmã Francisco, o dia inteiro, vai manchar a parede toda. Por quê? Eu não cumpri o princípio. Olha, primeiro você vai pintar, primeiro você tem que fazer a cobertura. Ah, não, mas dá muito trabalho, né? Você ficar subindo em cima disso aí, não. Passa uns panos aqui embaixo, aqui, ó, né? Passa só os panos aqui embaixo, né, e tal, ninguém vai ver para cima mesmo, né? É uma loninha, coloca uma loninha embaixo, né, e tal, aqui fica tudo bonito, né? Então, às vezes, a gente quer fazer assim, e não funciona, né? Você tem que cumprir ali os princípios. Então eu quero encerrar nesses 10, 15 minutos que nos resta, falando um pouco de caráter, que tem muito a ver com princípios de Deus para a nossa vida. E o caráter, ele é praticamente a base, né, para a gente desenvolver os princípios. E aí, quando a gente pensa em caráter, o que é que nós poderíamos dizer que é o caráter? O caráter, ele é um conjunto de qualidades, defeitos e hábitos que cada indivíduo tem. Então não é só as qualidades, aliás, não são somente as qualidades, mas são também os defeitos que cada indivíduo tem. Então, o caráter da Ruth, como é que eu conheço o caráter dela? Pelas qualidades e pelos defeitos que ela tem também. Então, isso faz parte de nós. E a gente precisa entender isso. É um conjunto de características que se referem à maneira de agir e reagir de cada pessoa. A ação é o quê? Quando eu preciso tomar uma decisão, é partindo de mim. E a reação é quando o Rodolfo ele toma uma decisão que me afeta. Como é que vai ser essa reação que eu vou ter em relação a isso? Então, assim, nós podemos dizer, aquela pessoa é sem caráter. Isso não existe. Todas as pessoas, todos e todas, temos caráter. Que depende, obviamente, vai depender de uma construção, e o caráter ele pode ser bom ou mal, mas vai ter um caráter, né? E o conceito também do caráter, porque às vezes eu digo, por exemplo, o caráter da Débora é mau, mas depende, baseado em que conceito? Nos meus? No conceito da tradição da sociedade? Então, a gente precisa ter um pouco desse cuidado. Então, assim, a gente não vai pensar nessa questão do caráter mau ou do caráter bom, aferindo pelo conceito da sociedade, mas aferindo pelos princípios que Deus coloca para a nossa vida. Porque nós acreditamos na palavra de Deus e a temos como regra de fé e prática. Um abraço aí para Fernando e Silva, que acaba de chegar, o Nelson Martins, Deus abençoe a vida de vocês. Então, assim, a Bíblia, a palavra de Deus, que para nós cristãos é referência desse padrão de um caráter moldado pelos princípios de Deus, ela nos mostra alguma coisa. Por exemplo, em 1 Pedro, no capítulo de número 1, e o verso de número 16, 1 Pedro 1,16, está escrito: porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Então, é uma coisa para a gente pensar. E aí nós vamos ver também em Gênesis, no capítulo 1, e o verso de número 26, que está escrito o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí nós vemos aqui que o ser humano, quando ele foi feito, nós podemos pensar, né, nesse texto, que Deus ele criou o ser humano com um caráter, um espírito, personalidades perfeitos. Não tinha problema. Todavia, o que aconteceu? Com a transgressão ocorrida no Éden, o caráter ele se corrompeu. Então, aquilo que era perfeito se corrompe. E aí, como é que faz para consertar isso? Em Jesus,
quando Deus envia Jesus Cristo, o único Salvador da nossa alma, nós temos então o nosso caráter restaurado em Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, irmã Francisca, foi para restaurar esse caráter. E aí, para a gente enxugar um pouco isso e entender quais são as características, vamos pegar só um texto que está em Gálatas capítulo 5, são os versículos 16 ao 23. Os versículos 16 ao 21 vai nos mostrar o que seria um caráter mau. Então, em síntese, nós podemos dizer, sintetizar aqui, simplificar, que quando nós falamos do caráter mau, nós estamos falando o quê? Daquele caráter que está conectado ao fruto da carne. Quando nós falamos do caráter bom, tendo a Bíblia como base, nós estamos falando daquele caráter que está relacionado ao fruto do Espírito. Então, o caráter mau, a natureza humana voltada para o mal. Aí, o que se tem? Basta ler o capítulo 5 e o verso 16 de Gálatas. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Aí ele exemplifica. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, não tem dúvida. O que são? Aí ele diz aqui, adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, os ciúmes, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Então, é isso daí. O caráter mau, ele vai produzir esse tipo de coisa. E o caráter bom? Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E aí ele diz que contra essas coisas não existe lei, não há repreensão. Então nós temos aqui o caráter bom, o caráter mau e o caráter bom. Então a compreensão e o respeito e o bom uso dos princípios estabelecidos por Deus fazem parte do bom caráter e são fundamentais para que Deus cumpra as promessas nas nossas vidas. E aí, para finalizar, nós podemos colocar duas coisas aqui interessantes em relação a essa questão do caráter. Por exemplo, a questão do domínio próprio, do autocontrole e a lei da semeadura e da colheita, para a gente finalizar. Então, em Provérbios, no capítulo 25, o verso 28, está dizendo o seguinte: como a cidade derrubada, sem muro, assim é a pessoa, o homem e a mulher, que não pode conter o seu espírito. Então esse é um dos problemas graves que a gente tem na vida das pessoas. Mas eu falo mesmo, né? Eu falo mesmo, né? Eu sou assim, não levo desaforo para casa e não sei o quê, né? Eu sou desse jeito. Então, isso não é uma boa coisa. Para eu receber a bênção de Deus em 2019, eu preciso trabalhar o meu caráter, que uma das coisas que eu preciso ter na minha vida, irmã Francisca, é domínio próprio. Então, se eu sou aquela pessoa, irmã Geni,
que não guardo as coisas, chega o aço mesmo, falo, enfim, vai ficar difícil, fica bastante complicado. Então, assim, eu preciso ter esse domínio. E aqui nós estamos pegando o que mais complica a vida das pessoas, que é essa coisa da agressão, né? Agressão verbal, agressão física. Mas a questão do domínio próprio, nós poderíamos citar aqui muitos outros exemplos, né? Muitas outras coisas, mas precisa ter esse autocontrole. E aí nós somos diferentes, né? Nós temos, por exemplo, você pega qualquer um dos animais, eles agem por instinto, né? O instinto da sobrevivência, está com fome, precisa comer, porque se não comer ele morre, né? E assim por diante, né? Agora, nós seres humanos, além do instinto, nós temos o quê? Nós podemos pensar, raciocinar, né? Falar com Deus e decidir, não é assim? Então, nós temos essa diferença. Eu posso pensar, eu posso raciocinar antes, eu posso procurar saber qual que é a vontade de Deus para aquilo que eu vou fazer e depois decidir. Então, o autocontrole nosso, né, ele está condicionado a isso. Eu posso trabalhar essa questão. Então, o grande desafio que a gente tem, pastora Ruth, é entender isso, compreender e praticar isso. Porque o que acontece? O que governa as nossas vidas hoje, infelizmente? O que governa as nossas vidas? São o quê? A maioria das pessoas, às vezes nós mesmos, nós somos governados pelas pressões, não é assim? É pela pressão. Né? Vamos dizer, por exemplo, sapato. Né? Se chega um momento que todo mundo está usando o sapato de bico fino, você praticamente é obrigado a usar o sapato do bico fino. Porque se você chegar numa festa com um sapato do bico quadrado, meu Deus do céu, né, vai ser um problema. Todo mundo começa a tirar foto, né, e tal. Você vai sofrer um bullying. É assim, então, por conta disso, mesmo que você tenha 50 sapatos quadrados em casa, você é obrigado a correr na loja, comprar um sapatinho de bico fino, para você não ficar diferente dos outros. Então é isso que governa a vida das pessoas, a moda, a mídia. Não é assim? Então hoje a mídia coloca, por exemplo, um presidente e tira outro. É a mídia. Já não se tem mais a vontade das pessoas. Então a modernidade, ela traz esses problemas. Agora, nós não podemos estar assim. Até na igreja mesmo tem. A igreja às vezes tem aquele padrão, né? Que não tem nada a ver com Deus, às vezes é um padrão de tradição que as pessoas querem que você siga aquilo, mas todos os crentes fazem, a igreja tal faz, é grande lá, o pastor famoso faz, aí você também tem que fazer, né? Então assim, a gente precisa cuidar um pouco com isso, ter esse domínio próprio, esse autocontrole. E para terminar, vamos falar um pouco da semeadura. Essa questão de semear e colher. Porque a Bíblia nos diz, Gálatas capítulo 6 e o verso 7, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem, a mulher, as pessoas semearem, certamente colherão. A gente cansa de ler isso, mas a gente não consegue entender que isso está ligado ao nosso caráter, aos princípios de Deus. Isso está ligado à questão das promessas. Se eu não cuidar com isso daqui, as promessas podem se cumprir ou não na minha vida. E por quê que a gente tem dificuldade? Ana Maria Grotti, Fernanda dos Santos, que estão aqui nos acompanhando. A gente tem dificuldade exatamente pelo fato de tudo que eu disse anteriormente. Nós estamos vivendo em um mundo capitalista. Então, às vezes, nós não temos a noção do significado dessas palavras referente à semeadura e de colheita. A gente não entende muito bem. Pelo fato, como eu disse, da gente ter uma vida pautada, governada pelo consumismo que o capitalismo coloca para as nossas vidas. Então, assim, tudo é rápido, não é assim?
pega já no WhatsApp, né, passa uma mensagem, pede uma pizza. 15, 20 minutos, está chegando a pizza. Aí você come ali a pizza, aquela comida rápida, né? Ou o lanche, né? Pega já a caixa, joga fora. Dependendo de alguns lugares, né? Não vem nem... Você não precisa nem lavar as coisas. Então, assim, a gente não tem ideia do que... As coisas que vieram naquela pizza, como é que aquilo foi produzido? Você não planta, você não cultiva mais nada. Então, assim, tudo nosso é descartável, rápido, né? Você vai trocando ali as coisas. Agora, quem vive na agricultura, o agricultor, quem planta e colhe, ele entende dessas coisas. Ele sabe que para ele ter uma boa colheita, ele precisa cumprir alguns princípios que nós não queremos cumprir. Então, e eu já fui agricultor também. Então, assim, para você ter uma boa colheita, do que você precisa? Então, quem chega lá, quem está comendo, por exemplo, um feijão, né? Está comendo feijão, está ali na panela, já tudo. Você não sabe o processo que teve aquele feijão. Mas, assim, o agricultor ele vai precisar o quê? Primeiro, ele tem que ter uma semente de boa espécie de qualidade. Se ele quer feijão vermelho, tem feijão vermelho? Tem. Se ele quer feijão vermelho, não adianta ele pegar uma semente de feijão preto e plantar o feijão preto. Aí quando ele for colher, o feijão está preto, ele fica nervoso. Não, mas eu queria o vermelho. Mas então você tem que cuidar do que você está semeando. Precisa preparar o solo também. Então o solo ele tem que ser um solo de qualidade e tem que estar preparado. Precisa ainda observar, dentre outras coisas, o tempo de plantar de cada semente. Então o arroz é um tempo, o feijão é outro, a mandioca é outro, senão fica igual a mandioca que nós plantamos aí, não nasce um pé. Então tem esses problemas. É preciso cultivar a lavoura, ou seja, a lavoura que ele precisa regar, tem que tirar as ervas daninhas, tem que cuidar para as pragas não comer toda a lavoura. Ele precisa estar atento. E mesmo fazendo tudo isso, irmã Geni, ele tem que saber que ainda tem a soberania de Deus. Porque você faz tudo isso, mas quem que dá o crescimento? Não é Deus? Porque se Deus não mandar a chuva, não cresce. Se mandar a geada, queima tudo. Então quem vai dar o crescimento é Deus, depende da soberania ali de Deus. E por fim, vem a colheita. Que é a mesma coisa das promessas. Se eu cumprir todos os princípios ali, fizer as coisas tudo certinho, quem vai dar o crescimento é Deus, das minhas promessas. E aí eu preciso ter cuidado, porque às vezes assim, Deus cumpre a promessa na minha vida, se eu não tiver cuidado com aquela promessa, ainda vou me enrolar com ela e vou me machucar. Então assim, precisa ter esse cuidado. Estou andando a pé. Aí uma maravilha, né? Falo com todo mundo. Vou daqui para a cidade, falo com todo mundo. É assim, Ruth? É uma maravilha, né? E aí passo pela irmã Francisca, falo, irmã Francisca, eu estou orando para Deus me dar um carro, que se Deus dá um carro, a irmã não vai andar mais a pé. Mas a partir do momento que Deus dá o carro, irmã Francisca, né? Aí eu levanto os vidros tudo, escureço ele, né, e tal. E quando eu vejo a irmã Francisca, ainda dou uma encolhidinha assim, né, e tal, para a irmã Francisca não ver, ela que vai a pé. Não, acho que eu vou levar a irmã Francisca, e se puder, né, ainda jogo um pó nela ainda. Então vai ser um problema para a minha vida. Então o agricultor também, vem a colheita, se ele não cuidar, depois de tudo pronto, ele pode perder. Nós vimos agora, né, de Foz do Iguaçu, passando pela região oeste ali, e o pessoal está colhendo o soja. Então tem toda uma organização, já desde o plantio, porque é muito soja. Você só vê colheitadeira e caminhão, mas mesmo assim, se tiver que colher tudo de uma vez, estraga tudo. Então assim, é tudo controlado. Eles vão trabalhando por lote, porque mesmo depois do soja todo pronto para colher, tem que ter organização. Se não tiver controle, vai perder tudo, vira aquela confusão. Então é assim na nossa vida também, mesmo com a bênção na mão,
Fiz tudo, recebi a bênção de Deus. Se eu não tiver controle, cuidado com aquilo, saber o que eu estou fazendo, vou trocar os pés pelas mãos e o meu ano de 2019 não será bom. Então veja que Deus, ele tem Rosângela Franklin, Joabe Dias, Sônia Maria. Deus, ele tem todas essas bênçãos para a nossa vida do ano de 2019 e muito mais. Eu elenquei aqui 5 promessas importantes para a vida de todos nós, quais sejam a salvação, o Espírito Santo, vida abundante, paz e a provisão diária para as nossas necessidades. Mas isso só vai acontecer na minha e na sua vida se o meu caráter estiver moldado de acordo com os princípios de Deus. Se não estiver moldado, não adianta, não vamos conseguir essas bênçãos. Então veja o tamanho da responsabilidade que a gente tem, que eu tenho, Ruth tem, vocês e todos que estão nos acompanhando. O cumprimento das promessas de Deus na nossa vida está condicionado à observação de princípios. Amém? Eu quero convidar aqui para orar a nossa irmã Francisca, para a gente abençoar o pessoal que está acompanhando aqui a gente. Nessa oração nós vamos orar pela a família da Francisca Dissimar, que pediu oração aqui nos comentários, para que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos orar também pela saúde do pai o senhor José, que é pai da Deluna Ferreira, pede aqui oração também. Está aqui a Aline Moreira pedindo que ore por toda a família. Nós vamos orar aí por toda a nossa família, para que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Orar para que a gente tenha uma semana abençoada, pelos irmãos que não puderam vir, para que Deus possa acompanhá-los. Tem alguns, que estão passeando e outros que estão com um parente em casa, aí, segundo a Ruth, Mas faz parte, estamos ainda no período de festa. É por isso que a gente dá um recesso no final do ano, para que cada um visite os parentes, as famílias. É bastante importante que a gente tenha essa interação das famílias, primordial na nossa vida, para recebermos a bênção de Deus. Irmã Francisca, é contigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus engrandecido e maravilhoso, Senhor, aqui nós estamos diante da Tua presença, Pai, para Te agradecer, Senhor, por mais um culto, Senhor, este ano que o Senhor nos concedeu de estar aqui presente, meu Pai. Também, Senhor, para Te agradecer pela vida do pastor e da pastora, Senhor, que o Senhor levou e trouxe eles em paz. Deus abençoa cada um que está aqui presente, meu Pai. Aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, no decorrer deste culto. Senhor, abençoa aqueles que não puderam estar aqui nesta noite. Aqueles, Senhor, que estão em casa, Senhor. O Senhor sabe o motivo de cada um, porque o Senhor conhece o coração de cada um, o nosso deitar e o nosso levantar. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, aqueles que ainda vão viajar, Senhor, vão passar alguns dias de férias por aí, Senhor. Que o Senhor possa levar, Jesus querido. Que o Senhor possa acompanhar, Jesus. Deus, nós Te agradecemos, Senhor, por este culto maravilhoso, por cada irmão aqui presente, por cada componente, Senhor, que participou deste culto nesta noite. Senhor Jesus, eu Te agradeço por tudo. Deus, alcança os pedidos de oração, Senhor. As pessoas, esses nomes que foram citados nesta noite, Senhor, que o Senhor possa alcançar neste momento. Aleluia, e possa fazer a Tua vontade, o Teu querer na vida de cada um. Graças, entrando nos lares, Senhor, repreendendo todo o mal, aleluia, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor Jesus. Deus maravilhoso, Senhor, dá-nos uma semana abençoada, uma semana de paz, cheia de alegria, bênção material e espiritual para cada um de nós, Senhor. Que eu creio, Jesus querido, que na próxima quarta-feira, se for da Tua vontade, nós retornamos aqui na Tua presença, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém.
está terminado no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, aos nossos amigos, amigas, seguidores, seguidoras das mídias sociais. Receba a bênção do Senhor, tenha uma semana abençoada. Nosso abraço aqui para o Wagner Bera e o Totó, juntamente com o Pedro, dizendo que chegaram bem, né? Estão cansados, vão aí dormir, pegaram muita chuva na estrada. Todos os carros pararam, né, no acostamento, mas diz que o Totó continuou firme. Eles estavam aí apavorados para chegar em casa, né? Um mês fora. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E a gente vai fazer um ao vivo aí, possivelmente terça, quarta ou quinta, marcar um dia da semana aí pra gente conversar aí com o pessoal que foi para a viagem, para trocar umas ideias aí com vocês. Beijo no coração de todos e todas e até o nosso próximo encontro. Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Assista, curta e compartilhe às quartas e aos domingos os nossos cultos. E todas as sextas às 21 horas, o Conexão Esperança é especial, transmitido ao vivo pelo Facebook e a Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. Conexão Esperança. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202.